Miss Dollar, conto de Machado de Assis. Estamos na terceira parte, se não estou enganado. Não, vamos começar a quarta parte. Esse é o 7º vídeo do conto inteiro. Achava-se Mendonça uma vez à porta do Carceler, onde acabava de tomar sorvete em companhia de um indivíduo amigo dele. Antes disso, Carceler, eu coloquei dois links para você, ok? Então, basicamente, Carceler era uma confeitaria chique, né? É uma confeitaria elegante da época. Reza a lenda que foi lá no Carceler que a gente teve o primeiro sorvete feito aqui no Brasil. E agora eu tenho que fazer uma digressão dentro da digressão, né? Sobre o sorvete. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas as geladeiras iriam se popularizar aqui no Brasil, sei lá, acho que é a década de 40, se eu não me engano. Do século 20, é claro, não do século 19, né? E aí, como que pode o primeiro sorvete nessa época? Okay? Pelo que eu vi ali no link, o primeiro sorvete teria sido lá pelo ano 1834. Está ali no link, eu só peguei algo que me interessa, mas se você quiser ler tudo, tem uma foto bem interessante da confeitaria Carceler. Então vale a pena, né? Mas deixa eu só ler aqui para você. Onde funcionaram estabelecimentos míticos como a confeitaria Carceler, confeitaria Francione e o Cercle du Commerce. Não, na verdade foi no grupo de confeitarias ali, mas não foi a Carceler. Reza a lenda que em 1834 foi feito o primeiro sorvete. 1834, como que isso é possível? E aí eu trouxe uma curiosidade bem legal. Eu coloquei o link para você ter mais informação, mas eu vou dar só uma pincelada, né? Então eu coloquei ali, sorvete. O gelo para os dois estabelecimentos cariocas, um deles é a nossa Carceler, vinha dos Estados Unidos em cubos ou lascas, cuidadosamente embalado em serragem e localizado na parte mais fria dos porões dos navios. Percebeu o que acontecia? Vinha gelo dos Estados Unidos, ok? Embalado em serragem. Eu não sei se você já tentou, eu lembro que meu pai fazia isso. A gente participava de uma igreja. Quando tinha festa da igreja, ele colocava gelo e serragem, e o gelo demora muito para derreter quando ele está no meio da serragem. Mas nós estamos falando não como acontecia com meu pai, que comprava gelo e ficava lá uma noite, um dia e uma noite inteira enquanto durava a festa para arrecadar fundos para a igreja. Não é um dia só, a gente está falando de gelo vindo dos Estados Unidos, né? Bom, então ele era armazenado nos porões, no lugar mais frio, no meio da serragem. Desembarcado, logo era transportado para covas fundas, as chamadas casas de gelo, mantidas sob a terra, ainda coberto por serragem. A perda podia chegar a 40% do peso inicial, o que é de se esperar, né? Mas imagine o quão caro que vai ser o sorvete, né? E imagina que coisa doida você, no Brasil, onde não há neve, pelo menos não que você conheça, você está ali no Rio de Janeiro, e de repente você tem essa coisa super gelada, né? Sorvete. Imagina a sensação que era isso, né? Então vamos... Eu acho que eu já fiz as digressões que eu precisava. Falei da Carceler e falei do sorvete. Okay. Achava-se Mendonça outra vez à porta da Carceler, onde acabava de tomar sorvete. Isso tem que ser... eu imagino, né? Na hora já mostra que o cara tem dinheiro. Isso é importante, né? Pela Carceler e pelo sorvete. Eu te garanto que por exemplo, um moleque que morava no Cortiço
num cortiço qualquer, por mais que ele tivesse ganhado umas moedas da mãe, ele não ia conseguir comprar um sorvete. Então ele estava lá em companhia de um indivíduo, amigo dele, quando viu passar um carro, e dentro do carro 2 senhoras que lhe pareceram as senhoras de Mata-Cavalo. Mendonça fez um movimento de espanto que não escapou ao amigo. Que foi? Perguntou-lhe este. Nada, pareceu-me conhecer aquelas senhoras. Viste-as, Andrade? Não. O carro entrara na rua do ouvidor, os dois subiram pela mesma rua. Logo acima da rua da quitanda parara o carro, à porta de uma loja, e as senhoras apearam-se e entraram. Mendonça não as viu sair, mas viu o carro e suspeitou que fosse o mesmo. Apressou o passo sem dizer nada a Andrade, que fez o mesmo, movido por essa natural curiosidade que sente um homem quando percebe algum segredo oculto. Poucos instantes depois, estavam à porta da loja. Mendonça verificou que eram as 2 senhoras de Mata-Cavalos. Entrou afoito com o ar de quem ia comprar alguma coisa e aproximou-se das senhoras. A primeira que o conheceu foi a tia. Mendonça cumprimentou-as respeitosamente. Elas receberam o cumprimento com afabilidade. Ao pé de Margarida estava Miss Dollar, que por esse admirável faro que a natureza concedeu aos cães e aos cortesãos da fortuna, deu 2 saltos de alegria apenas viu Mendonça, chegando a tocar-lhe o estômago com as patas dianteiras. Parece que Miss Dollar ficou com boas recordações suas, disse Dona Antônia. Assim se chamava a tia de Margarida. Creio que sim, respondeu Mendonça, brincando com a galga e olhando para Margarida. Justamente nesse momento entrou o Andrade, um amigo curioso, né? Só agora as reconheci, disse ele dirigindo-se às senhoras. Andrade apertou a mão das 2 senhoras, ou antes, apertou a mão de Dona Antônia e os dedos de Margarida. Mendonça não contava com este incidente, ou seja, que o amigo dele conheceria as 2 senhoras. E alegrou-se com ele por ter à mão o meio de tornar íntima as relações superficiais que tinha com a família. Seria bom, disse ele a Andrade, que me apresentasse a estas senhoras. Pois não as conhece? Perguntou Andrade estupefato. Conhece-nos sem nos conhecer, respondeu sorrindo a velha tia. Por ora, quem o apresentou foi Miss Dollar. Antônia referiu a Andrade a perda e o achado da cadelinha. Pois nesse caso, respondeu Andrade, apresento-o já. Feita a apresentação oficial, o caixeiro trouxe a Margarida os objetos que ela havia comprado e as 2 senhoras despediram-se dos rapazes pedindo-lhes que as fossem ver. Não se tem nenhuma palavra de Margarida no diálogo acima transcrito, porque, a falar a verdade, a moça só proferiu 2 palavras a cada um dos rapazes. Passe bem, disse-lhes ela, dando as pontas dos dedos e saindo para entrar no carro. Parece ser importante essa história das pontas dos dedos, né? O que você acha? E estou pedindo a tua opinião real. É um costume? Você se espera de uma donzela ou de uma moça mais nova que ela dê só as pontinhas dos dedos? Será que isso é uma reminiscência do tempo em que os cavaleiros pegavam e beijavam, pegavam nos dedos da mulher e beijavam a mão dela? Bom, mas o nosso narrador falou 2 vezes, né? Então alguma coisa tem. Não pro enredo aqui, ok? Eu tô falando do costume daquela época. Ficando sós, saíram também os 2 rapazes e seguiram pela rua do ouvidor acima, ambos calados. Mendonça pensava em Margarida. Andrade pensava nos meios de entrar na confidência de Mendonça. A vaidade tem 1000 formas de manifestar-se, como o fabuloso Proteu. A vaidade de Andrade era ser confidente dos outros.
Aparecia-lhe assim obter da confiança aquilo que só alcançava da indiscrição. Bom, eu vou voltar ali, você percebeu que eu dei uma parada, é que eu não sabia se eu parava ali para falar do Proteu ou parava depois. Então, quem é o Proteu? O Proteu é um personagem da mitologia grega. A gente vai encontrar o Proteu, por exemplo, na Odisseia. Não é importante a gente falar sobre as aventuras do Odisseu aqui, né? Mas chega um determinado momento que ele precisa que o Proteu lhe revele algo. E aí disseram para ele que o segredo é o seguinte, porque o Proteu, o que ele faz é mudar, é exatamente isso, mudar de formas, né? Então o segredo é o Odisseu segurar ele e não largar. Então ele vai se transformar, sei lá, numa foca, vai se transformar num leão marinho, vai se transformar em água, vai se transformar em qualquer coisa. Ele tem que segurar até o Proteu cansar, vamos dizer assim, de se transformar. Okay? Eu vou ler a notinha que eu coloquei aqui e vai ajudar deixar mais organizado isso que eu te contei. Então, quem que é o Proteu? Filho dos titãs Oceano e Tétis. Ou ainda, depende da versão, lembre-se que mitologia greco-romana sempre é assim, né? De Posidão. Eu não gosto do jeito que chama Posidão, eu prefiro chamar de Poseidon. Ou ainda de Posidão. Proteu era o pastor dos rebanhos de Posidão, ou de Poseidon. Reverenciado como profeta, tinha o dom da premonição e assim atraía o interesse de muitos que queriam saber as artimanhas do poderoso destino. Porém, ele não gosta de contar os acontecimentos vindouros. Então, quando algum humano se aproxima, ele foge ou, metamorfoseando-se, assume aparências marinhas monstruosas e assustadoras. Porém, se o homem for corajoso o bastante para passar por isso, ele lhe conta a verdade. Okay? Então, o que o nosso narrador está falando é que a vaidade é como Proteu. Depende da pessoa, você vai ter vaidade por algo, né? Tem pessoas que têm vaidade pelo corpo dela, né? Tem pessoas que têm vaidade com o seu dinheiro. E aí vem o intelectual e fala, nossa, essa sociedade é perdida, né? Essa pessoa aí que fica na academia e na verdade ele quer só se mostrar para os outros o seu corpo. E esse outro aí que tem o seu dinheiro, né? Ele quer se mostrar, ostentar. E esse mesmo intelectual, a vaidade dele é justamente ter lido tantos livros, poder colocar a mão no queixo, balançar a cabeça, né? E poder falar coisas da sociologia e da psicologia para julgar os outros, né? Não estou dizendo que é necessariamente assim. Assim como um cara rico não é necessariamente um cara que gosta de ostentar, né? Assim como um cara que gosta de cuidar do corpo dele é necessariamente um cara superficial, né? Mas o ponto é, a vaidade aparece em tudo quanto é lugar. Vamos supor que chegue o quarto cara. O quarto cara é um cara que se debruça perante Deus e ora e entrega a sua alma a Deus. E ele olha com o seu olhar misericordioso aos céus e fala, obrigado, Senhor. Porque eu não sou nem como esse intelectual que tem a vaidade da sabedoria, nem como esse, sei lá, homem de academia que tem a vaidade do corpo, e nem como o rico que tem a vaidade do dinheiro. E é claro, mal percebe o nosso espiritual, o nosso ser de luz, que ele foi pego pela vaidade também. E ele tem a vaidade da evolução espiritual. Ele é melhor, ele é mais próximo de Deus, né? Então, a vaidade assume como Proteu muitas formas, né? Eu não sei se a imagem é tão forte assim, não tem como a gente levar ela mais longe, né? Mas está aí a relação. A vaidade de Andrade era ser confidente. Deixa eu voltar então. A vaidade tem 1000 formas de manifestar-se, como o fabuloso Proteu. A vaidade de Andrade era ser confidente dos outros. Parecia-lhe assim obter da confiança aquilo que só alcançava da indiscrição. Então, na verdade, ele era indiscreto e ele... Não, é que as pessoas confiam em mim. Claro, se ficar perguntando da vida do cara, um monte de gente vai te dizer, né?
Perceba, eu tava pensando ainda sobre a imagem, né? Eu acabei de ver uma notinha que eu coloquei. Por que que a imagem talvez ela não seja tão poderosa assim, né? Porque a nossa vaidade, conforme você agarra ela fica mesmo. Né? O que acontece não é como o Proteu exatamente. Né? A única coisa é que de pessoa para pessoa a vaidade muda. Né? Dificilmente, bom, é claro, depende de cada pessoa, mas se eu tenho a vaidade dos livros, né? Provavelmente eu vou ficar com essa vaidade, né? Porque é, digamos, o meu nicho, né? Eu não sou bombadão, eu não tenho dinheiro, mas olha o tanto de livros que eu tenho, né? Então a imagem ela fica só na superfície, entendeu? Ela é só na ideia de algo que muda. Tanto é que aqui a gente poderia substituir o fabuloso Proteu para camaleão, né? Ou alguma outra imagem, né? Sei lá. Mas a referência é interessante e causa essas nossas digressões. Eu volto a enfatizar esse caráter culto do narrador desse conto aqui. Né? Ele faz várias referências. Pela quarta vez, deixa eu ler essa parte. A vaidade tem 1000 formas de manifestar-se como o fabuloso Proteu. A vaidade de Andrade era ser confidente dos outros. Parecia-lhe assim obter da confiança aquilo que só alcançava na verdade da indiscrição. Não lhe foi difícil apanhar o segredo de Mendonça. Antes de chegar à esquina da Rua dos Ourives, já Andrade sabia de tudo. Compreendes agora, disse Mendonça, que preciso ir à casa dela? Tenho necessidade de vê-la. Quero ver se consigo... Mendonça estacou. Acaba, disse Andrade. Se consegue ser amado, por que não? Mas desde já te digo que não será fácil. Por quê? Margarida tem rejeitado 5 casamentos. Esse tempo verbal não é... Eu achei interessante porque o inglês faz isso. Margarida tem rejeitado 5 casamentos, quer dizer, ela rejeitou 5 casamentos. O inglês faz isso até agora, né? Isso é muito corrente no inglês. Mas em português fica meio estranho, né? Margarida tem rejeitado 5 casamentos em vez de Margarida rejeitou 5 casamentos. É claro que dá mais ênfase na continuidade, né? E aí o Mendonça. Naturalmente não amava os pretendentes, disse Mendonça com o ar de um geômetra que acha uma solução. Amava apaixonadamente o primeiro, respondeu Andrade, e não era indiferente ao último. Houve naturalmente intriga? Também não. Admiras-te? É o que me acontece. É uma rapariga esquisita. Se te achas com força de ser o Colombo daquele mundo, lança-te ao mar com a armada, mas toma cuidado com a revolta das paixões, que são os ferozes marujos dessas navegações de descoberta. Entusiasmado com esta alusão histórica, debaixo da forma de entusiasmado com essa alusão histórica debaixo da forma de alegoria, Andrade olhou para Mendonça, que desta vez, entregue ao pensamento da moça, não atendeu à frase do amigo. O que ele esperava aqui? Ele esperava o reconhecimento. Olha que frase bonita que eu fiz, eu comparei você ao Colombo, e aí a revolta das paixões são os marujos, pode haver motim, olha que interessante, né? E o Mendonça estava longe. Tem uma cena muito parecida com essa com José Dias, né? O José Dias estava lá no convento com o Bentinho e ele fez uma frase de efeito assim e ficou com os olhos brilhando esperando um reconhecimento, né? O mesmo tipo de vaidade tem o Andrade aqui, né? Andrade contentou-se com o seu próprio sufrágio, ou seja, com a sua própria aprovação. A propósito, o nome do capítulo no Dom Casmurro é As Vacas de Homero. As Vacas de Homero ou A Vaca de Homero. Se não me engano, As Vacas de Homero. Andrade contentou-se com o seu próprio sufrágio, ou seja, com a sua própria aprovação, e sorriu com o mesmo ar de satisfação que deve ter um poeta quando escreve o último verso
de um poema.